Bom dia, queridas alunas, queridos alunos. A aula de hoje é sobre eletrostática, que é a parte da física que estuda as propriedades e o comportamento das cargas elétricas no estado de repouso. E os fenômenos elétricos, gente, eles já são conhecidos há muito e muito tempo. Então a gente tem aqui, por exemplo, antes de Cristo, a gente já tem aqui que o Thales, ele já tinha observado que quando você pegava uma resina chamada âmbar e atritava ela com certos materiais, como uma pele de um animal, por exemplo, essa resina ela adquiria a propriedade de atrair corpos leves, né? Vou mostrar para vocês aqui um trechinho rapidamente. Esse aqui é o canal da Univesp, da USP, da Física Universitária, só para vocês A verem aqui, história ó. da eletricidade teve início com os gregos que utilizavam uma resina oriunda da casca de algumas árvores. Esta resina, quando atritada com peles ou cabelo, atraía pequenos objetos leves, tais como penas ou folhas secas. Esta resina é o âmbar, que em grego se traduz como elétron, cuja palavra deu origem aos fenômenos elétricos observados posteriormente. Começaremos o experimento esfregando o âmbar com o cabelo. Este atrito eletrizará assim o âmbar, que será capaz de atrair as penas. Bom, depois vocês vão ver esse vídeo completo, tá? Mas vamos seguir aqui por enquanto. Então, esses fenômenos elétricos aí, eles já eram conhecidos muito, muito tempo atrás, embora o vídeo já meio que contou para vocês aí de elétron, né? No atrito teve uma transferência de elétron, mas vamos com calma, porque isso demorou demais para a ciência chegar nesse ponto. Basicamente, então aqui as observações que se tinham, né? Antes, lembrando que o conceito de átomo, né, gente, de elétron, só vai surgir no século XX. E o estudo da eletricidade, ele se estabelece muito antes disso, né? Então vamos imaginar aqui a situação basicamente que você tinha era o seguinte. Vamos imaginar que você tinha corpos ali que se atritaram e que eles passavam a mostrar alguns efeitos elétricos ali entre eles. Então imagine que você tem aqui uma bolinha azul e uma verde, e quando você aproxima as duas, você observa uma atração entre elas. E aí você pega um terceiro corpo, né, uma bolinha laranja, e aí você testa, né, aproxima ela da bolinha azul, aí você constata que ela também atrai a bolinha azul. Aí você se pergunta, olha, e se eu pegar essa bolinha laranja e aproximar da verde? Aí o que você vai sempre observar é o seguinte, a bolinha laranja vai repelir a verde. Então olha que interessante, a azul e a verde se atraem. A laranja também atrai a azul. E aí, se você pega essa mesma bolinha laranja e bota próxima da verde, que também atrai a azul, então tanto a laranja quanto a verde atraem a azul, né? Quando você bota laranja e verde próximas, elas vão se repelir. E agora, imagina que você pega uma quarta bolinha, uma amarela, e você aproxima da azul e observa que ela repeliu a azul. E aí, quando você aproxima a amarela da verde, você vai observar uma atração. Então, a azul repele, ó, a amarela repele a azul e a verde atrai a azul. Então, a amarela vai atrair a verde. Então, essas observações, você conseguia agrupar isso numa espécie de dois grupos. Então, vou pegar aqui, ó, vou colocar a azul e a amarela no mesmo grupo e a verde e a laranja em outro grupo. E o que a gente observa é o seguinte, nesses dois grupos, olha, a azul e a amarela se repelem, assim como verde e laranja se repelem. Então todo mundo que está no mesmo grupo se repele. Mas se você pegar uma bolinha de um grupo em relação à bolinha do outro grupo, você tem uma atração. A azul atrai a verde, como também a azul e laranja se atraem, né? E também amarela e verde se atraem, e amarela e laranja se atraem. Então é como se nesse conjunto de corpos que você observa que um par tem atração, no outro par que você pega tem repulsão. É como se você pudesse separar essa bagunça toda em dois grupos, de modo que todo mundo que está no mesmo grupo se repele, e se você pega um par, cada um num grupo diferente, se atrai. Então os fatos experimentais
foram levando para essa conclusão, né? Separar as coisas em dois grupos, no mesmo grupo se repelem, par de corpos de grupos diferentes se atraem, e aí você cria o conceito de carga elétrica, né? Então, um grupo você vai falar que são os corpos carregados positivamente, né? Então, são as cargas positivas, né? E no outro grupo, eles estão carregados negativamente. E cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. A primeira teoria mais elegante do conceito de carga elétrica veio com Franklin, né? Com a teoria do fluido elétrico. Então ele dizia que um corpo com excesso de fluido seria positivo e um corpo com déficit de fluido seria negativo. E um corpo neutro seria aquele que tem uma quantidade normal de fluido, né? Então não há criação nem destruição de carga, né? Num atrito de um corpo com o outro, pode acontecer de um corpo ceder o fluido para o outro, né? Uma transferência de fluido de um para o outro. Aí aquele que fica com excesso, ele fica positivo, e aquele que fica com déficit fica negativo. Então é um conceito elegante, mas hoje a gente sabe que ele é um conceito errado, né? A gente sabe, já agora estou falando do século XX, né? A gente, com os modelos atômicos, a gente sabe que a carga elétrica tem a ver com o átomo, né? O átomo ele é formado por um núcleo pesado de cargas positivas, que são os prótons, e cargas negativas, que são os nêutrons, e os elétrons, que são partículas leves, né, negativas, orbitando esse núcleo pesado. Um átomo, em geral, um átomo neutro é aquele que possui o mesmo número de prótons e elétrons. Um corpo, um átomo, né, e consequentemente o corpo feito por esses átomos, né, ele vai se tornar positivo se por algum motivo ele perder elétrons. Então, se o átomo, por algum motivo, ele passa a ter menos elétrons do que prótons, nesse balanço, a carga global dele fica positiva, né? Tem mais carga positiva do que negativa. Lembrando que a carga do elétron e do próton em módulos são iguais, a única diferença é o sinal. Já um átomo, e consequentemente o corpo, né, composto por esses átomos, ele vai ficar negativo se ele adquirir elétrons. Então, se ele passar no saldo global da coisa, se ele tiver mais elétrons do que prótons, ele fica positivo. Num processo de atrito, o que vai acontecer é sempre uma transferência de elétrons, não de prótons, porque o núcleo, ele é muito difícil você separar um próton do outro ali com os nêutrons, porque você tem uma força forte atuando ali, e o núcleo é muito mais pesado, né? O elétron é uma partícula leve que é muito mais fácil de você, do ponto de vista energético, de você arrancar um elétron mais externo de um átomo, né? Então o que vai acontecer sempre nesses processos de um corpo se eletrizar é uma transferência de elétron de um corpo para o outro. O elétron é uma partícula fundamental da física, então isso vai fazer com que a carga elétrica seja quantizada, né? Porque um corpo neutro ele só pode se carregar ganhando ou perdendo, né? Um elétron, 2, 3 e por aí vai. Então o valor da carga que um corpo adquire é sempre um múltiplo inteiro da carga elementar do elétron. A gente vai falar do valor dessa carga na aula que vem. Uma curiosidade inútil, né? Só para descontrair. Isso aqui é o Feynman, né? Fala isso num livro dele. O raio de um átomo é da ordem de 10 elevado a menos 10 metros. Se você pegar uma maçã, que obviamente é composta de átomos, né? Se você ampliar a maçã para o tamanho da Terra, cada átomo da maçã, nessa mesma regra de 3, nessa mesma proporção, cada átomo da maçã passa a ter o tamanho original da maçã. Só uma curiosidade inútil. Vamos embora. A gente pode classificar os materiais a partir das suas características eletrônicas dos átomos que compõem esse material, e isso vai implicar num comportamento elétrico. Como será o comportamento elétrico desse material? Os condutores são aqueles materiais que possuem elétrons livres, ou seja, né, do ponto de vista atômico ali, os átomos que compõem aquele material,
os últimos elétrons das camadas mais externas, eles estão fracamente ligados ao núcleo. Então é fácil arrancar o elétron desse átomo. Então esse material ele vai ser um bom condutor de eletricidade. Se você for utilizar esse material para fazer um fio, né, num circuito elétrico, esse material é o ideal, porque é fácil você arrancar esses elétrons de modo a produzir uma corrente elétrica ali. Já o material isolante é o inverso disso, né? Os elétrons estão fortemente presos aos seus respectivos núcleos, do seu respectivo átomo, né? Isso torna muito difícil você gerar uma corrente elétrica nesses materiais. Exemplo, borracha, madeira, exemplo de condutor, né? A gente tem aqui os metais. Um semicondutor é um material intermediário. Ele nem é tão bom condutor quanto os metais, nem tão ruins, né? Condutores quanto os isolantes. Exemplo, germânio, silício. Alguns materiais, como mercúrio, chumbo, estanho, numa situação muito drástica, se você levar esses materiais para uma temperatura muito baixa, e aí eu estou falando aí próximo do 0 Kelvin. Estou falando 0 Celsius não, hein, gente. 0 Kelvin. Se você levar esses materiais para uma temperatura extremamente baixa, eles passam a se comportar como supercondutores. Isso aí é um efeito quântico complicado, que não dá para a gente discutir aqui. Talvez lá no quarto BMS a gente volte a falar disso. Vamos falar de um fenômeno importante, que é a polarização. Tá? Então nessa figura aqui, eu tenho um corpo carregado negativamente e na direita eu tenho um corpo neutro. O que vai acontecer aqui, gente? Quando você aproxima um corpo carregado de um corpo neutro, você pode, um corpo, vamos supor aqui que esse corpo não é um condutor, tá? Se ele não é um condutor, ele não vai ter elétrons livres, né? Mas os átomos e as moléculas desse material, elas vão se reconfigurar de modo a responder essa atração aqui. Então, por exemplo, se a gente tiver uma molécula polar, para essa molécula, como aqui eu tenho um corpo negativo, né? A parte positiva dessa molécula polar, né, ela vai querer se orientar de modo a ficar mais próxima da carga negativa. E a carga negativa vai querer, pela repulsão, ficar mais distante. Então você vai ter uma orientação dessas moléculas, né, de modo a responder ao corpo carregado que se aproximou, né? Isso pode acontecer numa orientação das moléculas, no caso de moléculas polares, ou pode acontecer também no caso das moléculas serem apolares, né? Ou se a gente estiver falando de átomos, você pode ter uma adaptação da nuvem eletrônica também, de modo a deslocar a nuvem eletrônica no átomo, ter uma reconfiguração. E aí, o que acontece aqui é o seguinte, como essa orientação coloca a parte positiva mais próxima, né, nesse exemplo do corpo negativo que está chegando, e as partes negativas mais distantes, o efeito global aqui é de ter uma atração. Então, veja bem, mesmo quando você tem um corpo carregado próximo de um corpo neutro, né, num corpo não condutor neutro, ainda assim você vai ter uma atração, porque esse corpo neutro ele vai se adaptar internamente, microscopicamente falando, né, no nível molecular e atômico, de modo que você passa a ter uma situação de atração. Foi o que aconteceu no vídeo com o âmbar, né, que ficou carregado e atraiu uma pena neutra, né? Seria um efeito desse. Se o corpo neutro for um condutor, esse efeito é mais forte ainda, porque um condutor, cada átomo desse condutor tem ali um elétron livre, né? Então, os elétrons livres, nesse exemplo aqui, por exemplo, se você chega um corpo carregado negativamente, esses elétrons livres eles vão se distanciar e ir para a extremidade oposta do corpo, né? Então, você vai ter esse corpo continua neutro, mas você vai ter uma concentração de cargas positivas aqui no extremo da esquerda e já uma concentração maior de cargas negativas, um saldo negativo no extremo da direita. Embora esse corpo continue neutro, como a atração aqui, né, positivo com o corpo negativo, como essa parte aqui está mais próxima, né, do que a repulsão,
do corpo negativo com o outro extremo, então quem está mais próximo vai ter a força de atração vai ganhar da parte repulsiva. Então aqui você também tem um fenômeno de atração devido a um fenômeno que a gente chama de indução elétrica. Um corpo está carregado, o outro está neutro, mas pelo processo de indução, né, dos elétrons livres se adaptarem ali, se reconfigurarem devido à proximidade desse corpo, você tem uma atração. Então, tanto com a polarização quanto a indução elétrica, mesmo que um corpo seja neutro, se você tem um corpo carregado ali perto dele, você tem uma atração mútua entre esses corpos. Bom, isso daí pode ser utilizado, né, para você pensar um instrumento chamado eletroscópio, que é utilizado para saber se um corpo está ou não carregado. Então, por exemplo, esse aqui é um eletroscópio de folhas, né? Ele tem umas perninhas aqui. O que vai acontecer aqui é o seguinte: você chegou aqui um bastão, na figura a gente já está vendo que o bastão ele está carregado positivamente, né? O que vai acontecer é o seguinte: aqui você tem esse material aqui, ele é metálico, né? Ele possui elétrons livres. Então, quando você chega um bastão carregado positivamente, os elétrons livres desse material, eles vão querer, né, devido à atração eletrostática aqui, eles vão querer se aproximar e subir para essa região. E aí esse material, o eletroscópio, embora ele continue neutro, você tem aqui uma concentração de cargas negativas lá em cima e, consequentemente, um déficit de elétrons na parte de baixo. Então, essa parte de baixo aqui costuma ser duas tiras, né, leves de metálicas que podem abrir, né, então livres ali para abrir, se for o caso. Como elas ficaram positivas, né, com déficit de elétrons, uma perninha passa a repelir a outra. Então a perninha abre. Então esse instrumento ele é utilizado para você saber se um corpo está ou não carregado. Então nessa figura eu já estou vendo as cargas aí, mas vamos imaginar que eu não sei se esse bastão está ou não carregado, né? Se você aproximar o bastão e essas perninhas do eletroscópio, de repente, ela abre, porque o bastão chegou perto, significa que o bastão está carregado. Agora, se você chegou o bastão e a perninha não abriu, continuou do mesmo jeito, esse bastão não está carregado. Essa é a ideia. Vocês vão ver esse eletroscópio nos vídeos daqui a pouco. Bom, o processo, vamos agora falar dos processos de eletrização, tá? O primeiro, o mais simples deles, é a eletrização por atrito. Então, por exemplo, você pega um bastão, no caso aqui, um bastão de vidro e um pano de seda. Se você faz um atrito ali com o bastão e com o pano, né? Você atrita bastante ali. O que vai acontecer? Neste caso do vidro com a seda, você vai ter uma transferência de elétrons do vidro para o pano de seda, de modo que o pano vai ficar, ambos eram neutros, né? E agora, depois do atrito, o pano fica carregado negativamente e o bastão fica positivo. Quem vai roubar elétron de quem e, consequentemente, quem vai ficar positivo e quem vai ficar negativo vai depender da estrutura, né, eletrônica ali dos átomos que compõem cada material. Então, qual átomo que vai ter mais condição, né, que gosta mais de elétron do que o outro, né? A gente sabe que na química essas afinidades eletrônicas aí vai depender da estrutura de cada átomo, de cada molécula. Então, quem vai roubar elétron de quem, você tem que olhar qual material que vai ganhar essa queda de braço aí, essa disputa pelo elétron, né? Bom, eu vou botar na descrição do vídeo, tá, gente? 3 videozinhos de 1 minutinho, que são experimentos com isso que eu tô falando aqui. Vai estar na descrição desse vídeo, dessa videoaula. É 1 minuto só, então é muito importante que vocês assistam, porque aqui eu tô no slide, no diagrama, e lá vocês vão ver o experimento de verdade. Outro tipo de eletrização é eletrização por contato, tá? Se você tem aqui 2 condutores, uma esfera A carregada positivamente e uma esfera B neutra, se você mantém um contato entre as duas, o que vai acontecer? Você vai ter uma transferência de elétrons do condutor B para o condutor A. E aí depois, se você afasta os 2 corpos, né, ambos os corpos ficam carregados positivamente. Porque o corpo B
ele era neutro, ele perdeu o elétron, então ele ficou positivo. E o corpo A, ele já era positivo. Ele roubou um pouco de elétron no corpo B, mas ele continua, né, positivo, porque ele não vai tirar elétron de lá de modo a neutralizar ele e talvez ele ficar positivo. Isso não acontece, né? Outra situação é se o corpo A está negativo, né? O corpo B está neutro, contato entre eles, e aí você já tem agora o elétron indo do corpo A para o corpo B, né? Depois que você separa, ambos ficam negativos. Vocês vão ver isso no vídeo. Tá aí um print do vídeo, tá? O eletroscópio tá aí. Então recomendo fortemente que vocês assistam. E o outro tipo de eletrização, que é talvez o mais complexo de todos, né? É chamada eletrização por indução. Então suponha aqui que você tenha uma esfera carregada positivamente e você tem uma bolinha aqui neutra, né? Um condutor neutro. Elas estão distantes. Quando você aproxima uma esfera da outra, vai acontecer o processo de indução, né? A esfera laranja continua neutra, mas você vai ter uma separação de cargas aqui, né? Os elétrons livres vão querer ficar perto da esfera positiva. Então é como se você tivesse um extremo negativo e um extremo positivo. E aí você faz uma ligação, você aterra essa esfera laranja. Quando você faz aqui uma ligação, um aterramento, os elétrons livres aqui, né, vão querer subir de encontro a esse extremo que está com uma concentração positiva aqui, né? Aí o que acontece? Lembrando que inicialmente a esfera laranja é neutra, você só teve uma separação de cargas, né? Aí esse fluxo de elétrons ele vem aqui, né, até a situação entrar no equilíbrio. E aí se você corta esse aterramento, a esfera verde ainda está pertinho ali, tá? Você vem e corta esse aterramento, o que aconteceu? A esfera laranja era neutra. E agora ela ganhou elétrons. Então ela ficou com mais elétrons do que prótons. Então quando você agora afasta as duas esferas, no frigir dos ovos, o que acontece? A esfera laranja, que era neutra, ela agora está carregada negativamente, que é o sinal oposto da verde. Então, nesse processo de eletrização por indução, que é esse processo complexo, né, que eu acabei de explicar, qualquer coisa você volta e assiste de novo, porque é mais complexo esse processo. A esfera que foi carregada por indução, ela sempre vai se carregar com um sinal oposto da carga que se aproximou. Então, no caso aqui, a carga que induziu, né, que fez a indução nela, foi uma carga verde, uma bolinha verde aqui positiva. Então, no final do processo, a laranja ficou negativa. Se a carga verde fosse negativa, no final do processo, a esfera laranja ficaria positiva, sinal contrário. Vocês podem tentar refazer os passos aí, trocando as cargas para ver isso que eu estou falando. Bom, então é isso. Eletrização por indução. Os experimentos de 1 minutinho cada estão aqui na descrição do vídeo. Não deixem de assistir. Depois vocês vão fazer uma tarefinha tranquila sobre a videoaula de hoje. Forte abraço a todas e todos.